Deixa eu começar te fazendo uma pergunta direta. Você sabe exatamente quem são os clientes de um escritório de projetos, também conhecido como PMO? E se você tiver que explicar a diferença entre os clientes de um PMO e os clientes de um projeto, você conseguiria? E a diferença entre os clientes de um PMO e de um escritório de valor, o famoso VMO? Saber responder a essas perguntas é essencial para a sobrevivência dentro de um ambiente de projetos em uma organização, tendo ou não essas estruturas de PMO ou VMO. Nesse vídeo, eu vou responder a essas perguntas e também vou te explicar por que é fundamental ter esse conhecimento e evitar o fracasso de PMOs, VMOs e até projetos. Então, fique comigo até o final. Para você que não me conhece, eu sou Fábio Cruz e aqui no meu canal falo sobre temas do mundo corporativo ligados à carreira, projetos, produtos e agilidade. E se você quiser saber mais sobre mim e minha carreira, acesse o meu site pelo link nos comentários e aproveite para curtir e compartilhar esse vídeo. Bom, antes de começar a responder as perguntas, quero te deixar as referências que eu estou utilizando para esse conteúdo, que são duas. Primeira, o PMO Practice Guide do PMI, lançado nesse ano de 2025, onde eu tive o prazer de ser um dos contribuidores. E dois, o livro do PMO ao VMO 2.0, de minha autoria, também lançado nesse ano de 25. Então vamos lá, vamos à pergunta principal. Quem é o cliente de um PMO? Essa é uma pergunta excelente que eu recebo muitas vezes por aí. E a primeira coisa que eu gosto de falar é que, independente da resposta, os clientes de um PMO não são os mesmos dos projetos que uma organização executa. Como não? O PMO não gerencia os projetos também? Então, como dizem no sul do Brasil, mais especificamente em Floripa, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. As equipes de projeto, assim como os gerentes de projetos contidos nessas equipes, têm como principal ou primeiro cliente o cliente do projeto que está sendo executado, que pode levar alguns nomes como comprador, usuário, consumidor, ou seja, é o cliente final do projeto que utilizará, comprará ou consumirá o produto ou serviço final do projeto. Esse deve ser sempre o cliente principal de uma equipe de projetos e do líder dessa equipe, que por muitas vezes será o próprio gerente de projetos. Já o PMO tem como primeiro e principal cliente a própria organização, que é representada por seus gerentes, incluindo também os gerentes de projetos, mas não se limitando a esses, como por exemplo gestores funcionais ou departamentais, além dos executivos e da alta gestão. Além disso, o PMO também tem como cliente a própria estrutura de projetos, que pode ser representada pelos gerentes de projeto, programa e portfólio. Em outras palavras, os clientes do PMO são todos aqueles que recebem e utilizam os serviços ou entregas do PMO. E agora eu posso trazer mais um conceito, que são as partes interessadas. As partes interessadas é a mesma coisa que os clientes, né, Fábio? E o nome que a galera de projetos dá para os clientes, um nome chique. Não. Não é isso. Clientes e partes interessadas são dois grupos diferentes que representam conceitos diferentes. Os clientes representam todos aqueles que recebem e utilizam diretamente os serviços ou entregas que foram realizadas. Já as partes interessadas representam todos aqueles interessados ou afetados pelos trabalhos realizados, independente de receber ou utilizar diretamente os serviços ou entregas. Vamos a dois exemplos para ficar mais claro. Um falando de projetos e outro falando de PMO. Exemplo 1. Projetos. Imagina que você é o gerente de projetos da prefeitura da sua cidade e que você está gerenciando um projeto de construção de uma ponte nova que irá ligar um ponto da cidade a outro por cima de um rio. O cliente principal e direto desse projeto serão todos aqueles que utilizarão a ponte no seu dia a dia, que podemos dizer que foram os que receberam a entrega como algo útil para eles e no dia a dia serão os utilizadores dessa entrega. Por outro lado, o prefeito e outras partes interessadas da prefeitura foram beneficiadas com o projeto, pois os cidadãos que passaram a utilizar a ponte veem na prefeitura uma excelente solucionadora de problemas de deslocamento e a imagem da prefeitura foi melhorada, incluindo, lógico, de seus gestores. Além disso, a população da região também pode ter sido afetada com a construção da ponte, como desapropriações ou até mesmo
com uma visão prejudicada pela nova ponte ou mais barulho de carros, entre outros pontos. Estes, então, também são partes interessadas, mas digamos que tanto estes afetados quanto os gestores da prefeitura nunca utilizem a ponte no futuro. Então, não são clientes do projeto, apenas partes interessadas. O resumo aqui é que todos os clientes são partes interessadas, mas nem todas as partes interessadas são clientes, sacou? E o PMO? Bom, imagine que essa mesma prefeitura tenha um PMO, que é o responsável por apoiar o planejamento estratégico plurianual, por exemplo, da prefeitura, realizar a melhor seleção e priorização de projetos, apoiar os gerentes de projetos na execução de seus projetos e formar profissionais em gerenciamento de projetos na prefeitura. Os clientes do PMO são todos aqueles que recebem e utilizam os serviços do PMO, que nesse caso são os serviços descritos anteriormente, como apoio ao planejamento estratégico, seleção e priorização de projetos, apoio no próprio gerenciamento de projetos e as formações de profissionais. Então, os clientes diretos desses serviços são a alta gestão da prefeitura, incluindo o próprio prefeito e outros gestores, os gerentes funcionais, os gerentes de projetos e outros profissionais que buscam conhecimento e treinamentos em gerenciamento de projetos. Já os clientes diretos dos projetos podem se beneficiar desses serviços, mas não utilizarão diretamente, sendo então partes interessadas. Então olha só, veja se você pegou aqui a diferença, que é o pulo do gato para entender o que muda entre os clientes do PMO e os clientes dos projetos. Vamos lá, os clientes diretos dos projetos geralmente são partes interessadas para o PMO, e os clientes diretos do PMO geralmente são partes interessadas para os projetos. Sacou a diferença? Para reforçar, guarde um ponto muito importante que eu vou te dizer agora. Se você me perguntar, mas Fábio, o PMO não pode ajudar nos projetos e ter os mesmos clientes dos projetos, como um escritório de gerenciamento, apoio e execução dos projetos? Poder até pode. Mas veja, se tanto os times de projetos com os seus gerentes de projetos quanto o PMO fazem a mesma coisa, por que eu preciso ter os dois? Se o trabalho do PMO é gerenciar os projetos junto com os times, talvez a empresa tenha então uma equipe de gerentes de projetos ou um pool de gerentes de projetos e não um PMO, entendeu? E qual é o perigo disso? É questão de tempo para todo mundo perceber isso e querer desmontar o PMO, porque este passará a ser visto apenas como um custo e um overhead. Então, o ideal é que se tenha essa diferença de trabalho, entrega, serviços e clientes bem definida, porque mesmo que o seu PMO não faça isso agora, nesse momento, deve ser um objetivo ou um plano de se diferenciar no futuro e fazer o trabalho que o PMO deve fazer, e não ser mais um gerente de projetos com o nome de PMO. Bom, agora que fechamos o entendimento e as diferenças entre o cliente do PMO e o cliente dos projetos, vamos ver quais são as diferenças entre o cliente do PMO e do VMO, o Value Management Office. Essa também é uma boa pergunta e felizmente a resposta é bem mais fácil do que a anterior. A diferença entre o cliente do PMO e do VMO é zero, nenhuma. Nesse caso, o VMO tem os mesmos clientes que o PMO tem. A diferença, na maioria dos casos, estará nos serviços, que podem variar, especialmente quando falamos das entregas e do que será acompanhado por um PMO versus o que será acompanhado por um VMO. O VMO irá sempre dar mais importância para o resultado final gerado e um valor entregue, não se preocupando muito com a gestão micro, tarefas do dia a dia ou entregas e avanços físicos. Já um PMO pode precisar e pode ser um dos seus serviços acompanhar entregas e avanços físicos e até realizar gestão micro e tarefas do dia a dia, quando necessário. Não que um VMO não possa fazer isso, mas geralmente é bem menos comum isso acontecer, pois como o próprio nome já diz, o foco é no valor e não no trabalho. O segredo aqui é o seguinte: entender quem são os seus clientes é tão importante quanto entender o que você precisa fazer e o que você precisa entregar. Porque no fundo, quem vai te responder o que você precisa entregar é o cliente, e com base nisso é que você decidirá o que você precisa fazer, e nunca o contrário. Lembre-se, fazer o que você quer e depois procurar um cliente para convencer que ele precisa do que você quer fazer para ele é um gigantesco salto para o fracasso.
Encontre e defina seu cliente e pergunte para ele o que ele quer que você entregue como serviço, benefício e valor. Te afirmo que isso já é mais do que 50% do sucesso. Se quiser saber mais sobre como identificar clientes e partes interessadas, tanto o framework PMO Valoring, parte integrante do PMO Practice Guide do PMI, quanto o framework VMO 2.0, parte integrante do meu livro Do PMO para o VMO 2.0, podem te ajudar e muito. Minha dica é, leia os dois e decida qual funciona melhor para você. E depois, comente aqui embaixo qual você escolheu. E aproveite também para comentar se você curtiu esse conteúdo e não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, porque é uma forma de contribuir com o canal e me estimular mais a produzir conteúdos como esse. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.